Boa noite. Então, todo mundo se comporta, né? Gisele, né, começou a gravar. Boa noite, irmão Paul. Agora tudo é oficial. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo. Foi boa, pô. Agora todo mundo comportado, direitinho. Todo mundo seja bem comportadinho, nós estamos gravando. Tá gravando, todo mundo comporta direitinho, hein? Oi, ninguém pode saber que a gente se diverte aqui, agora é sério. Não, agora é sério, tá certo. Ô, Vitor, você tem que pegar uma luz aí acesa, né? Você está parecendo aquela homem de negócio que quer ficar no anonimato, né? Que ninguém pode saber quem é. Tá certo. Então, vamos ver. Então, eu creio que a nossa aula hoje à noite realmente vai ser uma bênção. Vamos ter uma boa participação. E, por sinal, existe uma pequena história para por trás da aula de hoje à noite. Para vocês que não sabem, eu sou o mais recém-chegado aqui no Instituto. Eu sou parte do Instituto faz 2 anos e meio. Que antes, vocês sabem que o irmão Giovanni ia ralando sozinha, zelando sozinho, treinando pessoas, toda aula, toda coisa prática, era por conta dele. A dedicação desse irmão é notável, Então, vocês que moram mais por perto, que conhecem a peça, vocês já estão sabendo o que quero dizer com isso, Mas um irmão exemplar. E daí, os irmãos aqui que têm acompanhado o trabalho dele ficaram preocupados. Disse, olha, o cavalo pode ser bom, mas você pode sobrecarregar também o cavalo, Que a gente não quer que ele morra no meio do caminho, por a gente exigir tanto esforço dele. Ele precisa um pouco de alívio, Então, falaram comigo. E, na altura, queriam saber o que eu poderia acrescentar, perspectiva minha na questão de treinamento de líderes, o que podíamos fazer, mudar para fazer o Instituto mais prático, para ter uma formação mais completa, que a gente vem falando esses dias. E eu, na conversa com eles, eu falei para eles o seguinte, eu disse, olha, para mim, o segredo é começar com a vida espiritual do próprio aluno. Porque eu falei sobre o que eu já tenho notado aqui, falado aqui diversas vezes, sobre esse desencontro dentro do aluno, Ou seja, o conhecimento vai subindo, assim, acentuadamente, enquanto, a gente fica engatilhando aqui, no nível espiritual, crescendo espiritualmente, assim, aos poucos, enquanto o conhecimento, cresce assim de repente, e às vezes, por isso, temos problemas de orgulho espiritual, de elitismo, de intelectualismo, tudo isso. E eu falei, para mim, temos que começar com a vida espiritual do aluno. E, por sinal, eles, eu acho que gostaram da resposta, porque no dia seguinte queria que eu colaborasse com o currículo e tudo isso. E o problema é que eu também não fui treinado nesse sentido. O meu treinamento foi muito, assim,
intelectual, muito, né, cerebral, né? No caso de aulas em cima de aulas, né, muito estudo, muito, né, prova, coisas por escritas, né, coisa de louco mesmo. E quanto ao lado espiritual, foi mais ou menos a suposição era que você crescendo no conhecimento, a espiritualidade vai acompanhar. Mas você vai lembrar, na aula anterior, eu falei que temos dois empreendimentos diferentes que incluem dois processos diferentes. Um educa e informa a mente, o outro, né, alimenta o espírito, né? Então, tudo bem. Dois processos diferentes, dois empreendimentos diferentes. Então, fazer o quê? Já que eles compraram esse peixe que eu estava comprando, vendendo, né? Vamos começar com a vida espiritual dos irmãos. Agora, eu tenho que chegar com uma sugestão ou outra com o Giovanni, colaborar com o Gianni, né? Para a gente fazer um treinamento que visa a formação espiritual dos irmãos. Tudo bem. Foi aí que eu descobri uma coisa interessante. Eu não tinha prestado atenção antes a esse fato. O fato é o seguinte, já que eu não fui treinado nesse sentido, eu fui na internet, né? Ainda bem que Deus criou a internet, não é? Que eu fui na internet, assim, fazendo pesquisa sobre, né, espiritualidade, sobre, né, treinamento em espiritualidade, me informando para descobrir uma coisa interessante. O que eu descobri é que protestantes não escrevem muito sobre espiritualidade. Quem escreve são católicos. Eu fiquei, né? Quem sabia? Eu não entendi isso, eu não sabia disso. Até eu, né? Mas por que disso? E eu formei uma opinião nesse respeito, mas o que eu quero dizer é que eu fui lendo diversas matérias. Até matérias escritas por pessoas católicas, aprofundando um pouco mais nesse assunto que os protestantes não têm costume de tanto escrever. Aprendi algumas coisas interessantes. E veja bem, né, alguns de vocês estão participando também de manhã, e vocês estão tendo, né, sei lá, 45 minutos, 1 hora diariamente, talvez um pouco mais, não sei exatamente o horário. Mas a gente tem, né, separado esse tempo, dedicado esse tempo para o lado devocional do aluno. E eu sei que, né, aqui hoje à noite temos as pessoas que já às 8 horas, 7 horas de manhã já estão ralando no trabalho, né? Então estão trabalhando, né, já são profissionais, estão trabalhando, sei lá, tem dona de casa, já está trabalhando às 7 horas. Porque a turma tem que comer, tem que se vestir, tem que sair pelo trabalho, né? É muita coisa. O ponto que eu quero, né, destacar aqui, o que eu falei para a turma, né, assim, de manhã, é que a gente não deve menosprezar, né, esse lado da nossa formação espiritual, o lado devocional. É bom ter conhecimentos, não, né, né, vamos, com certeza, prover um conhecimento do nada. Você vai ficar com, né, informações caindo pelos, né, escorrendo pelas orelhas, né, porque você vai, né, ver bastante informação, mas a formação é realmente importante. Né? Jesus investia mais em formação do que informação. Roberto, o que é que você tem lá? Opa, boa noite a todos. Não, é só para informar que nós também estamos se organizando
para, quando voltar do recesso, oferecer também o devocional para o pessoal da noite. Aqueles que puderem e quiserem participar, estaremos disponíveis a partir das 6 horas, 6h30. Nós estamos tentando organizar o cronograma, mas após o recesso também iremos abrir para o pessoal da noite 40 minutos, 45 minutos para o devocional. Era só para informar isso. Tá bom? Muito bem. Está vendo essa turma lá né? Na escola? Estão pensando de tudo, não é não? Então, o ponto que eu quero dizer é que, né, podemos usar esse tempo devocional para bater um papinho com nossa colega de sala de aula. Podemos, sei lá, né, não dar muita importância, fazer, né, sei lá, né, uma pequena relato de alguma coisa. Podemos até desperdiçar esse tempo. Enquanto eu quero, né, pedir que os irmãos orem seriamente sobre a vida devocional, para já começar a desenvolver uma vida devocional mais substantiva, mais profunda. Porque sem esse desenvolvimento espiritual, até a informação que você recebe é capaz de mal entender, mal interpretar e, com certeza, mal aplicar. Então, tendo falado assim, como eu falei, eu estava pesquisando, pensando, e veja bem, eu quero compartilhar com você hoje à noite o que eu vou chamar, né, as expressões de espiritualidade tradicionais. Tá bem? Expressões de espiritualidade tradicionais. E são todos da Bíblia, estão todos, no certo sentido, na história da igreja, né, tão presentes, tão essenciais, né, que às vezes passam despercebidos. E o que eu vou sugerir é que, já que, né, a turma até de noite vão separar um tempo para, né, no certo sentido, né, também praticar um pouco de espiritualidade e desafiar os irmãos com essa necessidade, que vamos nos informar, vamos aproveitar o tempo para realmente aprofundar nosso relacionamento com Deus. Porque, por fim, né, se a gente não tem, né, só tem conhecimento, e nós não temos amparado e nutrido nosso relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus mais íntimo do que quando começamos, então pode ser que somos mais perigosos ao corpo do que, né, úteis ao corpo, porque a gente pode levar o lado de conhecimento pelo lado de, sei lá, elitismo, imaginando que nós, conhecendo mais que os outros, todo mundo tem que acatar o que a gente diz. Então, hoje à noite, eu peço que você tenha um lapiseiro, se você tem caneta, se você tem, né, um papel aí, que você anota aqui, porque no fim da aula eu vou dar uma sugestão ao outro. Então, expressões tradicionais de espiritualidade. O primeiro, silêncio e solidão. São dois, mas é o conjunto. Ou seja, né, que a gente, né, de certo sentido, pratica a solidão. A gente vai ao encontro de Deus nós sós, Ele e eu. Solidão. Silêncio. Que quer dizer, eu vou fazer exatamente o que a Bíblia diz. Seja quieto e conheça que eu sou Deus. Em nossa sociedade moderna, a solidão é considerado, sei lá, uma coisa de perdedores. Para ser bem-sucedido, para ser, né, você tem que ser bem social, tem que ser cercado de amigos, tem que sempre ter gente ao seu redor.
E, por sinal, né, 24 horas por dia, parece que estamos ligados no internet, ligados no telefone, né, textos, né, mídia social, né, para a gente parar o barulho, que é a vida, e praticar silêncio, de nos colocarmos diante de Deus, para ouvir a voz de Deus, de nos sentirmos na sua presença, de estarmos, né, quietos na presença e saber que Ele é Deus. Tudo milita contra isso, irmãos. É só observar na sua própria vida. O corre da vida, tocando o telefone, né, sei lá, o texto, internet, mídia social, um barulho após o outro, uma distração após do outro. E depois a gente até fica pensando, mas por que eu me sinto tão vazio? Por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Bem, você tem buscado a Deus? Tem separado um tempo com essa finalidade? Olha, para falar a verdade, já teve. Existe uma tradição, né, única, né, nos meios cristãos de pessoas, é como se fosse, sei lá, monges, que viveram a vida toda em virtude dessa procura, dessa busca de Deus. Tudo bem. Eu tenho 2 horas, então, né? Eu tenho 26 manifestações ou expressões de espiritualidade. Então, eu gostaria de continuar, né, e incentivar os irmãos, tudo bem? Segundo, jejum. Então, o jejum, eu diria, não é muito apreciado em nossos dias, né? Principalmente entre brasileiros, porque nós todos sabemos o que é o churrasco brasileiro, né? Cozinha brasileira, coisa maravilhosa, né? Ou seja, né? Sei lá, né? Comida, né? O mineiro, comida, sei lá, de outras regiões, muito conhecido e, né? Afinal, muito gostoso. Então, pouco pensamos sobre a ideia de negar-nos. A Gabriela, ela perguntou, qual é o primeiro? O primeiro é silêncio e solidão. Demorou para ela achar, né, caneta e papel. Tudo bem, silêncio e solidão. A ideia é que nós temos que ir ao encontro de Deus. Que, afinal, nós estamos fazendo mais do que educando a mente, estamos tentando aprofundar um relacionamento com Deus. Que é que Jesus disse, tanto a lei, né, como os profetas, tudo resume em que? O maior mandamento, amar o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a mente, toda a alma, todo o esforço. Amar o Senhor com tudo que tem. A gente não vai fazer isso de domingo em domingo, gente. Ou nós vamos investir num relacionamento íntimo com Deus, assim, por conta própria. A gente vai sentir falta disso. Não vamos viver aquela intimidade que desejamos. Tudo bem. Segundo, jejum. E a ideia aqui, né, não é uma ideia, digamos, que nem, né, a palavra é ceticismo, que punir a carne, né, nos faz mais espiritual. Que esse é um pensamento grego. A ideia é que o espírito é proveitoso, o espírito é coisa de Deus, enquanto, né, a carne, tudo que agrada a carne, é coisa desse mundo, é coisa imundo que nos conduz para, sei lá, para o mundão, para a corrupção. Porque esse é um grande pensamento na época de Jesus, né? E até depois de Jesus, e você já viu talvez filmes onde a pessoa está punindo a carne,
né, chama autoflagelação, que eles estão pegando alguma, né, chicote, outra coisa, estão batendo para fazer o quê? Para dominar a carne, para negar a carne, o próprio celibato, né? Tem os seus raízes nisso. Se, né, a vida sexual agrada a carne, então é uma coisa imunda, uma coisa, né, corrupta. E quando nós sabemos que tudo que Deus fez foi bem feito, Ele abençoou tudo que fez, disse que é bom, e seja, né, a comida, seja a vida sexual, tudo pode ser feito de acordo com a vontade de Deus. No caso, vai ser, né, uma coisa boa, produtiva em nossa vida, ou se a gente abusa de uma forma ou outra, vai nos afetar, né, negativamente na vida espiritual. Outra coisa, só para, né, falar que hoje em dia tem muita gente que já leva o jejum por outro sentido que não seja de comida. E veja bem, a ideia não é ceticismo, não é punir o organismo, mas é antes parar o que é essencial, o que é normal na vida de qualquer um para poder concentrar-se em Deus, em nosso relacionamento com Deus, de buscar o Senhor, né, ainda mais, né, profundo, seguir, né, buscar o Senhor, até negando, né, a comida para concentrar-nos em Deus. Tudo bem, esse é jejum. Outras pessoas hoje em dia estão, né, jejuando, por falta de outro termo, né, jejuando a tecnologia. Não, eu estou desligando o telefone, né? A tal hora, eu não estou disponível, eu não vou responder, não vou checar a mídia social, porque eu estou dedicando esse tempo para Deus. De novo, a ideia aqui que estamos reconhecendo que, no certo sentido, o fluxo de informação em nossa vida, no dia de hoje, através de tantas fontes, já, no certo sentido, está tomando conta da nossa vida, ao ponto que, né, não existe mais tempo para o Senhor, tempo de buscar, meditar, outras coisas que, né, facilitam, que promovem a nossa vida espiritual. Terceiro, humildade. Humildade. A prática de humildade. E o pensamento que eu mais gosto sobre essa colocação foi feito, né, uma citação foi feita há muitos anos, que quer dizer que a humildade não é pensar menos de si. Porque a pessoa pode dizer, não, para ser humilde eu tenho que, no sentido, eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Eu sou todo atrapalhado em todo o meu proceder, eu não tenho nada para contribuir para nada, porque, né? E eles acham que essa é humildade. O que o teólogo disse é que humildade não é pensar menos de si. É pensar de si menos. Porque nossa vida, os nossos dias, com no certo sentido, sentimento elevado de direitos próprios, direitos civis, né? O nosso próprio bem é a maior virtude que existe. Ou seja, em todos os momentos, estamos buscando o que nos interessa, os nossos interesses próprios, qual é a vantagem que, né, me acarreta através do meu relacionamento para com Deus, através do meu relacionamento com a igreja, os irmãos. Qual vantagem eu estou tirando de tudo isso? Muitas vezes escolhemos uma igreja em função de qual serviço, qual ministério, o que é que o ministério deles pode me oferecer, em vez de perguntar onde eu posso ser melhor empregado, onde é que eu sou mais preciso, onde é que eu posso fazer maior contribuição para o reino de Deus.
que, né, a resposta pode ser não naquela congregação legalzinho, com todas essas vantagens, pode ser naquela congregação que está faltando, obreiros faltando, ânimo faltando, pessoas que podem tocar a obra para frente, encorajar os irmãos e o resto. Então, humildade não é pensar menos de si, não é falsa humildade. Eu não sou nada. Quem sou eu para fazer coisa alguma? Bem, a resposta é você e Deus, tudo pode. Tudo bem. Humildade é pensar de si menos. Estamos visando o bem dos irmãos, visando o bem do reino de Deus, visando o bem até de pessoas fora da igreja, da sociedade. Porque estamos aqui para conectar, para comunicar ao mundão o amor de Deus. A gente não vai fazer isso por trás portas fechadas no domingo. Tudo bem, outra história, outro dia. Quarto, simplicidade. Você já notou como a vida tem ficado complicado? Puxa, tudo é complicado. Mas quando a gente simplifica a vida, as coisas importantes vêm à tona. De repente, né, a gente não está, assim, pensando simplesmente em nossos desejos, sei lá, de varejo, tem que sair, comprar, tem que adquirir. Então, né, mal espero, né, o próximo veículo, a próxima casa, a próxima compra. Né? O próximo tênis que vai ser aquela que eu tanto quero. Mas a gente está simplificando a vida. Tem um livro, né, conhecidíssimos, chamado Celebração de Simplicidade. É escrito por Richard Foster, é um americano. Eu li esse livro há anos. E a coisa que ele falou no primeiro capítulo me chamou a atenção e eu disse, esse cara entende o assunto. O que ele disse é o seguinte, simplicidade não é simples. Ou seja, muitas vezes, quando a gente pensa de simplicidade, nós estamos simplesmente querendo, mais ou menos, dizer para os irmãos o que é que eles precisam fazer para viver uma vida simples. Ou seja, né, todo mundo tem que... A gente está procurando alguém que simplesmente nos diga o que é que a gente talvez topa, não sei. Mas a ideia é que um tamanho cabe para todos. E o escritor disse, o que simplicidade implica na vida de um, já implica coisa diferente na vida do outro. Comigo, simplicidade pode ser questões dos meus posses. Eu preciso menos do que eu tenho. Enquanto para o outro, simplicidade pode significar contendo, né, a ambição na vida dele, contendo os apetites que ele tem, que está impulsionando a sua vida para, sei lá, sempre querer mais. Seja o que for a simplicidade na sua vida, né, a tradição diz que a simplicidade, assim, tirando toda a complexidade da nossa vida, nos deixa mais tempo e um foco maior na pessoa, na obra, na presença de Deus em nossa vida. Eu acho que isso é verdade. Próximo, caridade. Ou seja, né, esse pensamento, boa vontade que eu tenho para com o outro, que eu quero para você o que eu quero para mim, mesmo eu quero para você, né, aquilo com a mesma paixão, no mesmo desejo, mesmo compromisso que eu tenho com meus próprios interesses.
caridade. Eu estou buscando oportunidade para abençoar a vida do outro. Eu não tenho maior prazer do que abençoar o outro. É importante. Bem, próximo, oração. O interessante é que, né, nossa vida espiritual, naquela, sei lá, no meio dos irmãos, aquele convívio que a gente tem, a gente mais ou menos imagina que a espiritualidade deve seguir um determinado padrão. E a nossa definição típica, a oração, está aí. E com razão. Mas o ponto que eu quero ir, o motivo que eu entrei nisso, é que enquanto queremos orar, não é dizer que a oração é mais importante do que caridade, do que a simplicidade, a humildade, o silêncio e solidão. Em todas essas são manifestações, né, expressões de espiritualidade que diante de Deus são proveitosos. Então, Paulo disse, ora sem cessar. E eu vou dizer que, né, provavelmente no meio, né, da congregação, no meio lá onde você congrega, a gente pensa sobre orar sem cessar, diz, bem, a gente não tem nem tanto para orar. E o motivo é que a gente está orando, mas em função dos nossos desejos, nosso próprio interesse, que, no certo sentido, é limitado, né? Porque, né, eu posso orar, né, buscando uma bênção de Deus, mas essa oração, no certo sentido, não vai ao encontro das necessidades do mundo, o bem-estar social, a missão, né? Os irmãos carentes, os irmãos até bem de vida. Ou seja, quando a gente começa a alargar, e a nossa oração transcende os desejos próprios, de repente, nós temos um número ilimitado de assuntos dignos da nossa oração. O bem da igreja, o bem do irmão, saúde de fulano, né? O namoro dos jovens, né? A pureza de vida, né? A missão, né? As pessoas na comunidade, as pessoas nos hospitais. Aquele caso que, né? Hoje, eu andando na rua, eu vi uma briga entre, né, dois rapazes, aí era coisa feia. Vou orar para essas pessoas totalmente desconhecidas. O ponto é que a gente deve alargar o assunto da nossa oração para poder orar com mais frequência e uma oração que atende algo além do nossos próprios desejos e ambições. Tudo bem. O próximo. Agora eu vou usar um termo que eu já falei, mas agora eu vou usar, né, assim, especificamente. É ceticismo. Que, por sinal, não é tanto uma coisa positiva, a ideia de no sentido, punir, dominar a carne para elevar o espírito. Mas tem um aspecto disso que é legítimo. Mas tem outros termos que descrevem o que eu quero dizer. O desafeto, o desapego. Ou seja, né, o desapego é o desligamento meu dos desejos desse mundo, das ambições do mundo, da definição do mundo de sucesso. Estou criando uma distância entre eu e este mundo, né? O que é que Paulo disse? Que pela cruz eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. No entanto, o que acontece? Pesquisas demonstram, pelo menos aqui nos Estados Unidos, que
as pessoas que se dizem cristãos, né? São uns 88% dos valores deles, os objetivos deles, os ideais, os heróis, os temas deles, 88% é igualzinho, né, ao mundo. Enquanto isso, Paulo disse o quê? Ele disse, não se conformeis a esse mundo, mas através da renovação, Romanos capítulo 12, né? Mas através da renovação da sua mente, né? Seja transformado para que podemos, né, experimentar a boa e, né, santa vontade de Deus. Então, o ceticismo, no caso, está falando na ideia de desapego. Então, é uma disciplina espiritual. É uma decisão nossa de não, né, no seu sentido, né, tomar nossa direção desse mundo, nem os valores desse mundo, nem a voz do mundo que me diz que eu devo ser assim, assim, assim para ser bem-sucedido, para ter algum valor aqui nesse mundo. Acontece que eu não sou aqui nesse mundo. O desapego. Essa é bíblico. Essa é bíblico. O que é que diz? Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Né? E o desapego, né, é um exercício importante da vida espiritual. Próximo, obediência. Obediência. Então, o que quer dizer? Que eu vou exercer a disciplina de ser obediente. Eu vou seguir a direção, a orientação de pessoas, sei lá, mais maduras, que eu julgo mais espiritual. Eu vou, né, seguir a orientação deles, mesmo quando aquela orientação não bate comigo. Não é a coisa, né, que mais idealizo, não é como eu faria, a decisão que eu tomaria. Mas por questão de obediência, por questão de disciplina própria, eu vou assumir aquilo. Então, a ideia é que essa é, né, a questão, né, assim, historicamente, obediência, né, já sempre foi, assim, teve um valor, sempre foi visto como uma virtude. E por quê? Porque, como seres humanos, queremos o que nós queremos. Queremos as coisas do nosso jeito. Vamos apoiar os irmãos, vamos apoiar a liderança quando decidem, quando fazem o que a gente julga ser melhor. Ao invés de exercer uma disciplina própria, dar crédito a uma perspectiva que talvez não seja 100% de acordo com o meu parecer. Então, claro que, né, e qualquer um dessas, obediência, caridade, simplicidade pode ser abusada. Mas estamos falando de expressões de espiritualidade, de disciplinas que devemos exercer em nossa vida para aprofundar um relacionamento com Deus, né? Então, né, obediência para obedecer mesmo. Então, Giovanni pediu que os irmãos comparecessem na igreja no sábado para o dia de trabalho. Eu já tenho outro plano. Eu não tenho outro plano, mas para isso eu não tenho tempo. O que eu tenho tempo é para x que me agrada. Eu posso obedecer. Eu posso acatar a visão dos outros e fazer isso
por questão de obediência. Porque, entre outras coisas, essa vai destacar uma realidade que a gente não gosta de admitir, mas que eu não sou dono da minha vida. O que é que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6? Ele disse, você foi comprado por preço. Você não é mais dono da sua vida. Você foi comprado pelo sangue do Senhor. Portanto, vive por Ele. Portanto, assume o senhorio, no caso dele. E a gente faz isso muitas vezes por questão de simples obediência, porque nem sempre os irmãos vão decidir, nem sempre eles vão nos direcionar de uma forma que eu mesmo escolheria. Não. Estão sugerindo outro caminho, outro meio. Eu posso acatar ou eu posso fazer do meu jeito, do meu gosto. E você sabe, eu sei que muitas vezes as pessoas vão fazer do seu gosto, porque não tem uma ética de obediência. Próximo é paz e pacificação. Paz e pacificação. Então, eu não sei porquê, mas eu sei que é a carne nossa, rebeldia nossa, o egoísmo nosso que, nos ensina que eu quero o que eu quero, e se essa nos coloca assim em conflito, então, do mesmo jeito eu quero o que eu quero. E talvez com isso entramos em atrito e estamos muitas vezes nem aí, totalmente, conformado com a ideia que estamos aqui na mesma igreja, entoando, ao mesmo Senhor, lendo a mesma palavra, ouvindo a mesma oração, mas confortáveis com o desencontro entre nós, porque nem você nem eu vamos tomar o primeiro passo em buscar a reconciliação. Jesus pronunciou uma bênção sobre os pacificadores. E a verdade é que o mundo, a igreja, a irmandade, a congregação precisam de pessoas que estão ativamente promovendo a compreensão, a reconciliação, estão fazendo as pazes entre os irmãos que estão brigados, mal entendidos, que talvez aceitam essa distância, esse desencontro, quando a verdade é que eles mesmos devem estar buscando reconciliação. E o que é que Jesus disse? Ele disse, na hora de, tomar a ceia, de entoar, de cultuar a Deus, se você se lembra de alguém que, você tem algo, contra, está mal entendido, brigado, então pare, vai reconciliar-se e depois, juntos, reconciliados, continua o culto que está prestando a Deus, porque daí vai ser ouvido. Então, a ideia é que a pacificação é sempre preciso, sempre útil, sempre benéfico na vida de outros e da igreja.
Acontece que nós sempre queremos que a outra pessoa faça isso. Não, deixa a outra pessoa resolver isso. Não quero me intrometer nisso, não. Será? Bem-aventurados os pacificadores, Jesus diz. Por quê? Porque é gostoso quando os irmãos convivem em paz. O reino está abençoado, a missão está abençoada quando convivemos em paz. Quando somos reconciliados um para com outros para podermos concentrar na obra de Deus. Tudo bem. O 10º. E depois do 10º, a gente vamos deixar qualquer pergunta, conversa rolar, vamos ver se alguém tem observação, pergunta. Talvez uma ou outra dessas já, né, te pegou de surpresa, te surpreendeu. 10º é moderação. Moderação. Olha, tem coisas aqui no mundo, na vida política, no dia de hoje, que vai empurrando todo mundo para o extremo. Eu estou do extremo direito, eu estou da extrema esquerda. Eu vejo o mundo dessa forma e não estou nem interessado na conversa fiada de ninguém. Podemos ser mais moderados. Podemos ser mais acolhedor, ter mais compaixão, mais paciência. Não somente com nossos irmãos, mas com as pessoas falhas ao nosso redor. No mundo, no emprego, na família. Moderação quer dizer que, a gente não vai exagerar em termos emocionalmente, espiritualmente, em termos de relacionamentos, em termos de, sei lá, até zelo. Porque o zelo, de repente, pode nos empurrar para o extremo de, sei lá, o assunto, relacionamento, trabalho. Vamos ser mais moderadas, vamos, Oi, você pode ver como isso vai, andar de mãos dadas com pacificador, não é não? E simplicidade. Veja, essas virtudes, no certo sentido, são entrelaçadas. A espiritualidade, a prática da espiritualidade em um vai logo, e eu a encontro, vai encontrar-se com o outro. Para falar a verdade, eu acho na igreja brasileira, nesse momento, precisamos mais moderação. Que temos irmãos que, sei lá, naquela convicção radical quanto à doutrina, quanto à prática, quanto a, sei lá, os tabus deles já são muito extremos, até, no certo sentido, prontos, expulsar irmãos em relação da igreja, quer queimar os irmãos, porque eles não acreditam que eu acredito em relação a esse assunto que praticamente não tem nada a ver com nada. Ou seja, num quadro maior, as coisas que importam, somos de acordo. Assim, em termos de costume, uso, prática, opinião, estou pronto para, sei lá, negar a obra de Deus na vida daquele irmão. E a moderação? A moderação é uma virtude no lado esquerdo, como é uma virtude no lado direito. Porque, afinal de contas, Deus nos colocou nesse corpo juntos. Nós estamos sempre, nesse sentido, criando, sei lá, problemas, criando contendas,
por causa do nosso pensamento, convicção radical, pode ser só assim, só assim. Tudo mundo tem que ser como eu, do jeito que eu penso, do jeito que eu faço. E às vezes estamos destruindo a obra de Deus na vida de outra pessoa por questão de opinião. Será que Deus não vai nos cobrar isso? Creio que sim, um pouco de moderação seria útil. Então vamos rever os primeiros 10. Então aqui estamos tratando, eu vejo que algumas pessoas entraram um pouco tardinho aqui na aula. Estamos falando de expressões tradicionais de espiritualidade. E eu estou fazendo essa aula porque, para falar a verdade, desde o princípio do meu envolvimento aqui no Instituto, foi baseado na ideia que vamos trabalhar acima de tudo em prol da vida espiritual do irmão. É bom ter conhecimento, mas antes, formação espiritual. É bom ser frutífera antes da vida espiritual. Portanto, as expressões tradicionais, primeiros 10, são silêncio e solitude. Solidão. Segundo, o jejum. O terceiro, a prática de humildade. Não que eu penso menos de mim, mas eu penso de mim menos. O quarto, a simplicidade. Vamos simplificar a vida. Para que a gente possa observar e nos dedicar à coisa mais importante que a vida tem. Quinto, caridade. O desejo de ser uma bênção, sempre uma bênção na vida dos outros. Sexta, oração. Sétimo, o desapego, o desafeto. Que eu estou, no certo sentido, como citamos, eu estou pela cruz, eu tenho, o mundo, eu sou morto para o mundo e o mundo é morto para mim. Essa segunda parte é a parte que tem causado o problema. Deixando o mundo morrer para nós. O próximo, obediência. O nono, pacificação entre irmãos, entre família, entre as pessoas, na circunvizinhante, no bairro, seja o que for, sendo pessoas, estamos aí para reconciliar as pessoas. Se lembra de Efésios capítulo 2? Disse que Jesus não morreu simplesmente para nos reconciliar com Deus, mas para nos reconciliar um para com o outro. Portanto, Cristo é a nosso paz, Paulo diz. Então, alguém tem que ser pacificador. Jesus pronuncia a sua bênção sobre os pacificadores, porque sempre tem necessidade, sempre há espaço. Por fim, a moderação. Alguém tem comentário, observação, talvez um dessa te surpreendeu? Qual dessas seria, talvez, mais doloroso e trabalhoso para você? O que você acha? Alguém? Qual seria mais trabalhoso? Qual? Eu queria comentar. Ah, tá. Você citou o ponto 2, sobre jejuar e até mesmo tirar um tempo para Deus. E a gente fala que a nossa vida é tão corrida, que a gente não consegue, que a gente tem muitos afazeres, que no nosso cotidiano a gente acaba esquecendo de tirar esse tempo para Deus. E assim, eu vejo que é de extrema importância, porque assim, nosso dia não anda, sabe? Se a gente não colocar Deus na frente. E tirar esse tempo nos dá um gás a mais, sabe? Para estar cada dia mais buscando tanto estar perto a Deus, tanto a viver nossa vida também. Amém. Amém. Olha, eu me lembro como jovem de ir e almoçar só.
De forma alguma, né? Porque, né, para mim, né, eu, né, chegando a um restaurante, não, eu estou comendo só. Eu disse, eu sou predador, né? Ninguém quer almoçar comigo. Mas não é a questão. Hoje, né, eu fico super contente de ir e almoçar só, de estar lá comigo, com meus pensamentos, com minha reflexão, né? Muitas vezes é sobre Deus, sobre vocês, a aula, o instituto, né, o ensino, o que vem próximo, tudo bem. Mas, né, o solidão, né, é uma coisa que, no certo sentido, em nosso mundo hoje, é desacreditado. Né? Mas para Deus, ele disse o quê? Seja quieta e conheça que eu sou Deus. Talvez o motivo que nós não nos sentimos tão próximos a Deus é que tem tantas vozes aqui em nossos ouvidos, tanto corre-corre na vida, que a gente nem reconheceria Deus agindo na nossa vida se ele nos, sei lá, batesse com um martelo, né? entre os olhos, né? Que a gente nem iria reconhecer a obra de Deus, né? A provisão de Deus para nós, por causa de tanta correria. Nossa vida é tão complicada. Outra pessoa. Não, continuando, né? Aí você até falou, né, sobre solidão. E sobre, né, ter muitas pessoas em volta, mas quando a gente vê a importância de estarmos sozinhos, tirando esse tempo para Deus, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus também. Porque as vozes das pessoas vão acabar nos confundindo, porque são opiniões diferentes. Mas o que a gente tem ouvido, né, de Deus? É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente se aproxima a Deus para dizer a Ele o que queremos, ao invés de ouvir dele. Né? E a meditação nós não temos feito ainda, mas tudo bem. A ideia é que chega a hora de também precisar ouvir dele. Não estou falando de uma voz, né? Tá, né? Estou dizendo, né, que Deus pode fazer seu desejo conhecido. Tá bem. Outra pessoa qualquer, observação, pergunta, surpreendeu-se com alguma coisa? Você nota que essas são realmente coisas de longo prazo, tradições por dentro da igreja, que há muito tempo, né? É praticado, é reconhecido como uma virtude, uma disciplina necessária para conviver e a chegar ao Senhor. Mas são coisas que hoje quase ninguém se fala. Na questão do jejum ainda, eu nunca entendi muito bem esse negócio de jejum. Né? Eu sou comelona. É válido também essas coisas sobre, assim, vou tirar minha televisão, vou ficar sem ver o celular. É válido. Olha, veja bem, depende do motivo de você fazê-lo. Né? Se você está fazendo isso para simplificar a vida, para concentrar-se com Deus, para negar-se, né? Até uma coisa que te dá prazer para poder, né, focalizar e atentar a Deus, então tudo bem. Se você faz simplesmente para dizer para os irmãos, olha, eu jejum, né, 2 dias esse mês. O que é que Jesus disse? Ele disse, quando você jejua, não faz essa cara feia, não deixe que as outras pessoas estejam sabendo, né, que você está jejuando, porque, né, você fez com esse desejo, então a recompensa você recebeu. Pessoas estão sabendo, olha como essa irmã é espiritual. E você fez com essa mentalidade. Olha, dependendo no motivo, o propósito seu na realização é que você tira proveito. Eu vi outra pessoa que teve uma pergunta. Acho que José vai. Oi. Então, acho que uma coisa que acontece muito pouco é a moderação, realmente. Porque a gente nota quando a pessoa quer muito evangelizar a outra, ela é muito insistiva, insiste muito e fica uma pressão, assim, ela não tem aquela moderação de
de ir com calma, né, para conquistar as pessoas, né? Daí elas acabam impondo tanto a fé dela sobre as outras que ela acaba perdendo uma conversão, né? Tipo, a pessoa, não vou fazer parte disso porque, ó, tá me pressionando. E então acho que a pessoa ser moderada e entender o espaço das outras, acho que é uma coisa bem difícil de ser trabalhada e é pouco trabalhada também, né? Tá certo. Olha, José, você está, né, já batendo uma tecla que eu vou bater muito, que quer dizer, vamos fazer o nosso trabalho e não tentar fazer o trabalho de Deus. Vamos plantar semente, vamos encorajar, vamos, servir as pessoas, mas, converter mesmo. Essa é a obra de Deus na vida dessa pessoa. Então, infelizmente, muitas vezes, nós estamos insistindo e até, no certo sentido, atrapalhando a obra de Deus na vida dessa pessoa, porque nós estamos dando para eles o tempo preciso para Deus completar esse trabalho. Muito bem falado. Moderação. Eu vejo, como eu falei, acho que no Brasil a gente está precisando disso, porque tem muitos irmãos que estão tentando dizer quem não é irmão, baseado no quê? No zelo dele, em função de uma determinada tradição, convicção, opinião própria, quando um pouco de moderação deixaria espaço para uma irmandade mais próspera, mais acolhedor, né? Tudo bem, agradeço os comentários, né? Eu vou hoje, porque eu sei que, aqui o tempo que vai precisar, eu vou fazer que nem o Giovanni. Hoje, o intervalo nem tanto. Se precisa tirar o intervalo, fica a critério. Para ir para o banheiro, pegar uma água, mas vamos tocar do mesmo jeito, né? Próxima disciplina. Próxima manifestação de espiritualidade. Comunidade. Reconhecendo que nem tudo é sobre mim. Que nós somos participantes numa família. E numa família, você nem sempre consegue o que você quer. Olha, eu sou o caçula da minha família. Que quer dizer que antes de mim tinha mãe, o pai, 3 irmãos, e a minha opinião, meus desejos era o sexto e o menor de toda a família. Ninguém queria nem ouvir o que eu queria, não? Então, como o mais novo, a única maneira que eu conseguia, o meu jeito que eu queria, era convencer os outros que eles também queriam, a mesma coisa. E por isso, veja bem, os caçulas na família são manipuladores, gente, né? Só você saber a história da coisa, né? Não? E a única maneira que eles conseguiram o desejo deles era convencer os outros, manipular os outros, mas tudo bem. Mas a ideia, pense bem, o espírito de comunidade, somos o que nós somos juntos. Para o bem, para o pior, nos melhores momentos, piores momentos, eu tenho a disciplina de encarar a vida espiritual num espírito de solidariedade com meus irmãos. E contraste isso contra esse irmão que quer decidir e definir quem é e quem não é de Deus. Eu sou muito inconformado com essa mentalidade que está passando no Brasil nessa altura. Ao invés de ter um sentimento, uma disciplina de comunidade, buscar o bem da comunidade, eu tenho que vender meu peixe, tem que ter o meu jeito, tem que ser da forma que eu penso. E com isso a gente sofre constrangimento,
isolamento e outros males que são infelizes. Tudo bem. O próximo seria já o 12º, estamos quase à metade lá. Escutando. Ouvindo os outros, como uma disciplina. Olha, a verdade é que 80% da nossa vida estamos tentando assegurar que eu sou entendido, que as pessoas entendem o meu modo de ser, o que eu quero, o meu pensamento, minha filosofia, ao invés de quê? Querer entender o outro. Alguém disse, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Devemos escutar 2 vezes a mais do que a gente fala. E é verdade. Você pode pensar de quantas vezes na vida você ansiava alguém que escutasse, que ligava para o seu bem, que ligava para seus interesses, ao ponto de tirarem o tempo para querer entender o seu perspectiva, seu modo de pensar, seu modo de ser. Olha, ser ouvido é uma maravilha. Ansiamos isso. Essa alimenta a comunidade, alimenta o bem espiritual, nosso compromisso um com o outro. Olha, para falar a verdade, é muito difícil, algum irmão chegar a mim e despejar o coração dele aos meus pés, querendo um conselho, querendo oração, querendo intercessão da minha parte, daí eu vou sair e falar mal dele. Muito difícil isso. Que eu tenho ouvido, entendo o irmão melhor. Mesmo quando não concordo com tudo, mas eu entendo melhor. Tudo bem. Ouvindo. Olha, maridos, ouça mais. A minha esposa está, às vezes tem falado que tem que ir fazer um exame de audição. Eu disse, Cheryl, há uma diferença entre ouvir e escutar. Eu ouço muito bem, mas eu não estou escutando. Eu acho engraçado, ela nem tanto. Tudo bem. Próximo. Pobreza. Votos de pobreza. Ou, no certo sentido, nos abrimos para seja o que for que a vontade de Deus tem para nós. Olha, algumas pessoas vão engrandecer e glorificar o Senhor através de uma atuação ministerial daquele tamanho. Mas aquele irmão é uma bênção, ele é eloquente, ele é, sei lá, conhecedor, ele é encorajador, sei lá. Outros vão glorificar o Senhor no seu sofrimento. Eu já conheci pessoas que têm sofrido tanto. Minha filha já teve 3 abortos espontâneos. 3 filhos que nunca nasceram. Uns ela levou até 9 meses só para nascer morto. Eu me lembro quando isso aconteceu a primeira vez, eu falei para ela, oi, eu me lembro quando, você tinha 2 e, eu queria chegar lá com, um pequeno curativo, dar um beijinho naquele joelhinho. Tudo está bem, irmã, filha, está tudo bem, vai ser bem. Mas algumas dessas coisas não tem conserto.
E depois de 3, que por sinal, o último ano, ela ficou viva com 39 anos. Ela mesma observou que umas pessoas glorificam a Deus no desempenho, outros no sofrimento, naquela dependência de Deus, aquela intimidade que se desenvolve quando a vida não faz mais sentido. Vocês sabem que tem até, sei lá, franciscanas, né, assim, na ordem de sacerdotes da Igreja Católica, que fazem votos de pobreza. Olha, tudo isso é simplesmente reconhecer a provisão de Deus em nossas vidas, seja o que for. Até o próprio Paulo disse, sendo a vida, sendo a morte, que Deus seja louvado. Muitas vezes a gente complica a nossa vida, até a gente cria, assim, né, emboscadas espirituais para nós mesmos, insistindo que tudo tem que ser certo, tudo tem que seguir de acordo. Quando Deus não prometeu isso. Ele não disse que tudo seria bem bom em nossa vida, ele disse que tudo colaboraria para o bem. Mesmo o dor sofrido no caminho. Tudo bem. Né? Mas o ponto é, há uma virtude na aceitação da quebrantura que a vida pode nos trazer para reconhecer que Deus é suficiente. Tá bem, vou deixar por aí. Daí, próximo, abnegação. Abnegação. Jesus disse que o discípulo dele iria tomar a tua cruz. Bem, primeiro, morrer ao mundo, tomar sua cruz e segui-lo. E ele disse, e sem essa morrer a si mesmo, você não é digno de ser meu discípulo. E eu me incomodo demais com a mensagem muito assim, né, popular no Brasil, que, né, o cristianismo é né, o caminho mais fácil para a riqueza, para a bênção, que tudo vai ser ótimo, que Deus vai te dar o desejo do seu coração. Ele sabe o que ele tem propositado para você, para beneficiá-lo, não para fazer mal. Eu entendo estes versículos. Mas, para falar a verdade, o cristianismo é onde a gente vai para morrer. Não para nos achar. Não para nos ganhar a vida. O que Jesus disse? Quem perde a sua vida vai ganhar a vida. Quem ganha a vida perde. Porque esse é o papel, o importante papel de abnegação, porque é isso que Jesus fez. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas servir e entregar a minha vida por vocês. E de alguma forma, aquela que era para ser a característica maior de um discípulo do Senhor, aquela abnegação, hoje está ausente da pregação. Por dentro da igreja. Estamos, sei lá, querendo
resolver os problemas dos irmãos, quando talvez são os problemas o meio pelo qual Deus está tentando conduzi-los para um relacionamento mais íntimo com Ele. Próximo, confissão. Nós sabemos que a confissão já tem, no seu sentido, muito mal entendido em nossa vida, quanto mais no Brasil, onde a Igreja Católica, dominava para tantos e tantos séculos, e confissão na mente brasileira é uma coisa. Enquanto isso, a Bíblia nos diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros. A virtude disso é justamente a gente reconhecendo que nós somos pessoas inconsistentes, nós somos todos acometidos do mesmo problema, que nós somos todos pecadores. Antes de ser cristão, eu era pecador. Depois de ser cristão, ainda pecador. Que nossa esperança não é que eu deixo de pecar. Bem, eu não vou nem entrar nesse assunto. Essa é para Romanos, mais adiante eu deixo. Mas a ideia de confissão, que a confissão faz bem pela alma, de reconhecer falha, reconhecer a necessidade que temos de Deus, para saber que, para ser salvo, eu necessitava a graça de Deus. E todo santo dia, desde então, estou precisando a graça de Deus. Tudo bem, confissão. O próximo é a encarnação da nossa fé. Ou seja, nós vamos vestir essa camisa. Nós vamos fazer com que, eu não somente dou a mensagem, eu sou a mensagem. Que eu estou mostrando para as pessoas que Paulo, eu sou um exemplo perfeito do que Deus pode fazer com um pecador. Que eu nunca deixei de ser isso. Gostaria de dizer que sim, mas nós não vamos mentir aqui hoje à noite. Então, a ideia de não somente dar a mensagem, mas ser a mensagem, que eu vou viver essa fé na carne 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre a mesma pessoa. Não há nenhum espaço entre a minha vida secular e minha vida sagrada. É a mesma vida. Próximo. Compaixão. Lembrando que estamos falando de expressões de espiritualidade. Expressões de espiritualidade. E a compaixão, o exercício de compaixão, faz parte desse show. E veja bem, eu só para clarificar uma coisa, que a ideia aqui não é de fazer algo que pode ser entendido como compassivo ou compaixão. Não é para fazer alguma coisa que me faz aparecer compassivo. Não é fazer a coisa, mas é se tornar realmente compassivo. Que dentro de mim existe essa compaixão para com o meu próximo. Então, ele é falho, eu entendo. Eu também o sou. Eu posso me repudiar com o erro do meu irmão, do erro da pessoa lá no mundo. Eu posso ficar irritado, eu posso ficar zangado, eu posso rejeitar a pessoa, ou eu posso ter a compaixão para saber, se não pela graça de Deus, lá vou eu. Que tal a compaixão com os irmãos?
que tal compaixão para consigo mesmo? Te perdoar. Entender que é pessoa falha. Quantas vezes, né, nós como irmãos estamos aí assim tão abatidos porque a gente não consegue, sei lá, nem cumprir a promessa que fizemos com Deus, não viver aquela que nós mesmos sabemos que é a coisa certa. Olha, minha relação aqui é uma coisa certa. E você pode ficar frustrado porque não estou conseguindo viver tudo aquilo que Paulo falou daquela noite. Aquela abnegação, aquela obediência, aquela pacificação, aquela simplicidade. Eu não estou conseguindo, não estou. Que tal um pouco de compaixão para consigo mesmo? Para entender que você também é uma pessoa falha. E necessita até o dia de hoje a graça de Deus. Aliás, todo dia, todo santo dia. Compaixão. Próximo. Trabalho. Alguém disse, peraí, essa é uma virtude? Essa é uma expressão de espiritualidade? Está lembrado que o Paulo escreveu, acho que foi Paulo, não foi? Que mãos ociosos é onde Satanás ganha espaço. Vocês ficando aí ocioso, tempo nas suas mãos para fazer o que bem entender. A gente leva muitas vezes essa liberdade, esse tempo, para o lado que talvez nada edifica. Mas, de repente, eu faço questão de ser produtivo, de trabalhar. Pode ser no trabalho mesmo, pode ser no reino de Deus, pode ser em prol da família, pode ser em prol de outras pessoas. O ponto é que eu não estou sendo ocioso, desligado de todas as outras necessidades que existem ao meu redor. Posso jogar videogame para mais 3 horas, ou posso ser produtivo. Na verdade, é que tem tempo para tudo. Moderação, não é não? Mas o próprio trabalho é uma coisa que contribui para uma vida equilibrada. E muitas vezes nós queremos evitar o trabalho a todo custo. Interessante que, né, olha, na época, sei lá nos mosteiros, os monges, para vocês que são mais idosos, vão lembrar de Jô Soares, o que ele dizia, meu nome é trabalho. Ele assim, né, na programação dele, né, brincava desse jeito, meu nome é trabalho. E com esse trabalho, se mantiveram ocupados, produtivos, e tiveram isso como uma disciplina que abençoava não somente a vida deles, mas a vida que eles viveram em comunidade com os outros. Próximo, meditação. A ideia é que nós vamos, sei lá, ler a palavra, vamos ficar em oração e depois vamos parar aí e manter-nos na presença de Deus. Que nós não queremos sair tão cedo. Nós não temos tanto pressa de sair e fazer outras coisas. Que nós queremos meditar. Queremos ser quietos e ouvir a voz de Deus.
Próximo. Missão. Ou seja, há uma virtude, é uma expressão de espiritualidade, de envolver-nos, de nos comprometer com o que Deus está fazendo neste mundo, o que Deus quer fazer. Que seja feito aqui na terra como está sendo feita a vontade de Deus nos céus até hoje, no dia de hoje. E nós temos algum compromisso com isso. Nós estamos nos disciplinando, estamos separando tempo para identificar e colaborar e envolver na obra de Deus. Então, essa foi o 20º. Então, vamos notar os últimos 10. Comunidade. Escutar. Pobreza. Abnegação. Confissão. Ei, pessoal, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre um desses? Comunidade, escutar, pobreza, abnegação e confissão. 5, bem pau. Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre isso? Alguém disse, nunca. Expressões tradicionais de espiritualidade. Até me faz sentir, o que é que a gente acha? É o teor dessa discussão da espiritualidade que tanto queremos. Bem, eu vou te dizer, né, na igreja de Cristo, a nossa suposição hiper ingênua, não um pouco ingênua, totalmente ingênua, é que o conhecimento é igual à espiritualidade. Conhecimento iguala a espiritualidade. Quem é conhecedor, quem tem o maior volume de informações, que conhecem tudo sobre tudo, né, que conhece livro, capítulo, versículo de tudo, é igual à espiritualidade. Olha, é bom conhecer as coisas, quero conhecer tudo que eu posso conhecer. Mas eu também sei, porque vem da palavra, 1 Coríntios capítulo 8, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Você pode decidir entre você, né, o que isso implica em relação ao valor relativo dessas duas virtudes, o amor e o conhecimento. O conhecimento ensoberbece. E nós temos vivido aquela história, não é não? Enquanto o amor edifica. Tá bem, daí encarnacional que vamos, né, nos dedicar a viver a fé, de encarnar a nossa espiritualidade, compaixão, trabalho, meditação e missão. Eu vou parar aqui, completamos mais 10. Alguém tem observação? Tem um aqui que talvez te surpreendeu? Tem um aqui que de repente você vê, não, essa já é um desafio forte. Sim, pode falar. Eu só tenho 19. Tem o quê? Eu só tenho 19. Ah! Eu falei missão por último, não é não? É. Ah, então, talvez eu não contei certo. Eu pensei que era 20. Mas tudo bem. Desses últimos 10, né? Alguém tem comentário, algo que é comunidade,
escutar, pobreza, abnegação, confissão, encarnacional, ou seja, eu vou encarnar, vou viver a minha espiritualidade, compaixão, trabalho, meditação e missão. Alguém? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre missão. Bem, a ideia aqui é que, né, Deus está nesse mundo fazendo alguma coisa. Infelizmente, muitas vezes na igreja, o que nós estamos fazendo é nossa coisa. Ou nós estamos, né, no certo sentido, visando as metas estabelecidas pela liderança da igreja e, né, nas melhores das hipóteses, esse já é, né, assim, alinhado com a missão de Deus. Mas muitas vezes nem tanto. Devemos identificar qual é. Se lembra aquele versículo? O versículo que disse, né, que, né, nos compete, né, o dominar todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. É 2 Coríntios. Essa é outra pregação que não se ouve. E veja bem, eu não estou dizendo que a gente vai sair e puxar uma briga. Mas, de alguma forma, seja, né, esse ou seja o outro, evangelismo, a compaixão no servir, o nosso né, né, vizinho aí na comunidade, servir a comunidade, né, nós devemos, né, ser focado naquela que Deus está querendo fazer. Muitas vezes nós estamos frequentando, enquanto o trabalho de Deus está lá fora. E nós estamos nem aí. Vamos para casa, né, na ignorância abençoada de não reflete no trabalho de Deus em nossos dias. Estamos fazendo a nossa coisa. Outra pessoa, observação. Tudo bem, eu tenho mais 6. Né? Como ir a alguma missão e manter a moderação? Uma boa pergunta. É muito fácil. Você vai com a fé que é Deus que dá o crescimento. Eu vou fazer somente a minha parte, que é semear a semente. E com isso eu não quero dizer somente o conhecimento, a verdade, mas eu vou semear também aquela compaixão, aquela abnegação. Eu vou, né, semear o serviço, o amor pelo próximo, a aceitação, o abraço das pessoas dentro e fora da igreja. E com isso, eu posso, né, ir servindo o Senhor sem, né, sem pensar que eu sou o salvador da pátria ou que a salvação depende de mim. Não, o semear depende de mim. O serviço depende de mim. A abnegação depende de mim. A comunidade depende de mim. O resultado é com Deus. E por isso eu posso ir e servir e ser compassivo e perdoar e aceitar e advogar para as pessoas com maior naturalidade, sem qualquer agenda, senão servir e ser o que Deus quer que eu seja lá na comunidade. Eu espero que essa resposta ajudou.
E eu vou te dizer que essa foi uma resposta que demorou quase 35 anos de ministério para eu descobrir, porque o tempo todo, né, lá no Brasil, eu pensava que, né, eu era o segredo da coisa, que eu tinha que, né, salvar o mundo. Eu era o salvador da pátria, da igreja e tudo mais. E hoje eu reflito nisso e eu disse, imagina, Paulo, do jeito, né? Quem você imaginava que era? Próximo, gentileza, bondade. Bondade. Próximo, alegria. Fruto do Espírito. Alegria. Olha, na igreja, muitas vezes, vejo que parece que, né, sei lá, né, nosso melhor amigo morreu. Que a gente não tem um amigo nesse mundo. Que tudo na vida deu uma zebra. Estamos aqui participando na graça de Deus, que, seguindo Pedro, até anjos queriam saber. Até anjos queriam entender o trabalho de Deus que hoje está se realizando em nossa vida. E nós estamos aqui, né, com cara feia. Alegria. Daí, perdão. Perdão. Que a gente encara o perdão como um exercício, uma disciplina espiritual em nossa vida. Muitas vezes nós estamos aí esperando alguém nos pedir perdão para estender perdão, né? Olha, se você não saiba, você deve perdoar sempre, porque pelo perdão você se livra da amargura que como um câncer pode crescer dentro de você. Eu tenho uma irmã, amiga em Flórida. Ela me deu uma imagem aqui que eu vou compartilhar com você. Ela disse, né, quando a gente deixa de perdoar, quando a gente guarda a amargura, nós somos como a pessoa que nós bebemos o veneno esperando a outra pessoa morrer. Ou seja, nós estamos aí bebendo a amargura, a ira, o ressentimento, nós estamos inquietos, perdendo o sono, deixando esse câncer crescer dentro da gente, esperando outra pessoa morrer. Quando um pouco de perdão, mesmo a pessoa sem pedir, sem né, ligar para a ofensa, a gente perdoa. Graças a Deus, eu sou livre daquela. De outra forma, vou remoer aquilo, vou ficar cada vez mais irritados, revoltados, né? E o câncer está crescendo dentro de mim. Eu estou bebendo veneno. Você se lembra muito bem do que Jesus disse a respeito, se você não perdoa os outros que pecam contra você, Deus não vai te perdoar. É um exercício, uma disciplina espiritual que serve para o seu bem. Daí eu tenho o próximo, gratidão. A prática de gratidão.
que eu acordo de manhã, eu deito de noite pensando sobre os motivos pelo qual todo santo dia, toda hora de todo santo dia, que eu sou grato a Deus pela vida, pela saúde, pela grama lá fora, pelo ar, pelo atendimento médico, para o remédio que, né, as farmacêuticos produzem para, né, sarar o meu organismo, grato pelos meus irmãos, grato, né, por suas virtudes, eu sou grato por suas falhas, porque tanto na virtude e na falha, né, a obra de Deus pode, né, ser realizado entre nós. Nós pensamos que a obra de Deus é realizada somente quando nós somos em nossos momentos melhores, enquanto, né, a obra de Deus também está sendo realizada em nossos piores momentos. Bem, e ser grato. Grato por tudo. E a expressão da nossa gratidão é o que estou falando aqui. Que a gente, né, ora pedindo a Deus, mas também a gente ora engrandecendo o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e proporcionado em nossa vida, tanto o bem quanto aquela que me humilia e que me leva de volta ao trono da sua graça. Tudo bem. E por fim, né, simplesmente viver Jesus. Que a gente toma a decisão que eu vou, né, tentar em todo sentido incorporar, encarnar a vida que eu vejo na pessoa do Senhor. Então, né, se lembra de Efésios que capítulo 4, que estamos crescendo na plena, né, na plenitude de Cristo, aquela perfeita vulnerabilidade dele para crescer e chegar ao ponto que nós somos nós que mais vivemos, mas que ele que vive em nós. Isso não vai acontecer naturalmente, facilmente, por acaso. Isso vai acontecer porque nós temos desenvolvido uma intimidade com Deus, temos desenvolvido essas disciplinas que nos aproximam, que nos dão uma apreciação maior do caráter, da vida, da expectativa de Deus em nossas vidas. Bem, então tem aí 25, 26, 24, seja que for o número, mas expressões tradicionais, ou seja, no decorrer dos séculos, independente de, né, sei lá, né, o sabor do dia em relação a essa igreja, aquele pensamento, esse pensamento. Universalmente, a história nos apresenta essas expressões espirituais. E o ponto é, e todo dia nós estamos ou ignorando estes passos, essas disciplinas que vão nos conduzir mais perto a Deus, ou estamos engajando uma ou outro, sempre tentando envolver todos esses aspectos da nossa vida para vivermos uma vida equilibrada e realizada em Cristo. Então, voltamos à questão.
de nosso tempo de devoção. A verdade é que nós temos, no certo sentido, entrado em um certo acordo, um certo contrato, que vocês vão acompanhar as suas aulas aqui no Instituto para os próximos 2 anos. E acontece que tenho aqui 2 anos, 24 meses. Que, por sinal, e 24, 25 expressões tradicionais de espiritualidade. E o que eu vou dizer é que alguns desses vão ser muito fáceis para você. Talvez você já é uma pessoa muito compassiva, você é uma pessoa, assim, tipo, encorajador, é misericordioso, e para você exercer caridade vai ser a coisa mais simples. Enquanto viver em comunidade, de visar, na primeira instância, o bem-estar da comunidade ao invés dos seus próprios interesses, ou talvez de buscar a Deus a sós, em solidão e silêncio, ou em escutar, ou confessar. Bem, quer dizer, alguns desses vão, né, que nem, né, como aquela, né, espírito, vão sair só com oração e jejum, viu? Que você vai poder desenvolver alguns desses, né, elementos e disciplinas espirituais. Mas, de repente, quem sabe, que você pode escolher uma dessas disciplinas e concentrar nisso por um mês, na sua devoção. No mês seguinte, uma outra. No mês seguinte, um outro. Não que você vai naquele mês, no seu sentido, sondar, né, a profundeza de abnegação, ou de meditação, ou compaixão, mas pelo menos eu posso lutar um pouco e pelo menos entender talvez o relacionamento dessa virtude com as demais virtudes que eu venho praticando no decorrer dos próximos meses. Para ter uma apreciação mais arredondada, mais completa da obra de Deus na sua vida. Tudo bem. Então, terminei um pouco cedo hoje à noite, né? Essa me surpreende. Mas, né, eu estou esperando que pelo menos hoje você, né, você apreciou um pouco melhor, né, a distância que temos que cobrir para realmente ter uma vida devocional, uma intimidade maior para com Deus. Porque com certeza nós teremos que engajar algumas dessas disciplinas, nos desenvolver nessas disciplinas para realmente, né, ver e enxergar a mão de Deus agindo em nossa vida. E você pode, né, pegar alguns desses. Gostei, Gabriel. Eu disse, por que a gente não teve intervalo? A gente ficou com tempo no fim que a gente poderia ter tido um intervalo, né? Tá bem, eu vou levar isso em conta, irmã. Tá bem. Então, alguém tem observação, comentário? Eu posso deixar aqui alguns minutos para, né, qualquer um que tem uma observação. Sim, pode falar. Primeiramente, quem está falando? Eu não estou ouvindo. Vocês ouviram? Também não. Irmã, acho que a internet não está servindo para você, porque está todo, né,
quebrado o recado seu. Victor, você teve alguma coisa? Acho que ele vai arrumar o fone. O quê? Acho que ele tá arrumando o fone de ouvido dele para microfone. Ah, tá. Qualquer outro comentário? Observação? Eu tenho um ainda, até o Victor arrumar ali. Eu acho que é uma das coisas que a gente, de modo geral, nesses itens aqui, eu acho que o escutar, que está muito mais complexo de ser feito. Tipo, alguns são bem mais complexos, mas acho que o escutar, de modo geral, eu acho que falta em todos os lugares, porque você tem que ter aquela paciência de entender o que a pessoa está falando, ainda mais que se quiser trazer mais um para Cristo ou algo assim nesse sentido, você tem que entender qual que é o ponto de vista dela, sem interromper o que ela tem como verdade para ela, né? Então você tem que aprender a escutar ela e interpretar e tentar ajudar de alguma forma. O que a gente faz, a gente não quer escutar o que a pessoa tem a dizer e já quer impor a sua verdade, né? Então acho que o escutar é bem complexo de modo geral. Né? É verdade. E deixa eu fazer uma pergunta. Por que você acha que ouvimos tão pouco desses assuntos, dessas disciplinas? Porque é tão pouco divulgado quando, né, historicamente, né, fatalmente, esse, né, no consenso de história é o caminho. Uma boa pergunta. Eu acho que bem mais que, igual a mãe comentou, é falta de paciência, né? De as pessoas quererem passar algum conhecimento, né? Que a pessoa não entende. Ou tem preguiça realmente, né? De absorver muitas coisas, né? Tipo, não, isso aqui é muito complexo, eu vou pular essa etapa e vou fazer algo que eu acho mais legal e até para mim que seja mais relevante para mim, né? Tipo assim, esquecendo que é um combinado de tudo, né? Não é uma coisa só, né? Você tem que, daí a pessoa escolhe o mais fácil e abdica da outra, né? Uhum. Eu acho que, né, respondendo um pouco, eu acho que também nós temos uma visão muito limitada da obra de Deus em nossa vida. Ou seja, né, estamos esperando ser abençoados por Deus, perdoados por Deus, amparados por Deus, né? E daí a gente fica atento para descobrir ou decidir se Deus esteja sendo fiel para nós ou não. Né? Colocando, né, Deus à prova, no caso, né? Não, então já pedi isso, então vamos ver, né? Enquanto isso, né, deixando de desenvolver em nós e nos comprometer com o que um escritor chamou a longa obediência. Ele disse, olha, o mercado para, né, uma epifania, uma experiência com Deus é muito grande, mas a aquisição, paciência de virtude, ninguém quer saber. Deixa eu repetir. Todo mundo está interessado nesse momento de claridade, essa epifania de Deus, que de repente eu experimentei alguma intimidade com Deus que, né, jamais tenho experimentado. O mercado para isso é enorme. Mas o mercado para aquela aquisição paciente de virtude no longo da vida é muito pequeno. Poucos querem saber disso. Mas essa é o objetivo de Deus. Aquela aquisição paciente de virtude no longo da vida. Uma pequena observação que talvez possa inspirar você, deixar você apreciar maior a obra de Deus na sua vida, o que Ele está querendo. E daí você vê que a história nos diz, esse é o caminho. E é. Tá bem, gente. Então, a gente pode encerrar por aqui.
né? Já deu uma bocada, você vai, né, ficar aí a noite toda assim acordado, remoendo isso. Daí eu tenho que, né, resolver tudo isso de vez. Não. Eu te dei 2 anos. Te dei 2 anos para você poder levar uma por uma, já se desenvolvendo, para pelo menos entrar no assunto. Sim, José, você tem alguma coisa? Eu vou Sim. falar. Eu entendo que todos esses itens têm que fazer parte da vida do cristão. Às vezes nós vamos encaixar com um, seja gentil, alegre ou bondoso, mas alguns talvez não, nós vamos ter dificuldade. Mas a gente tem que trabalhar, porque todos esses itens tem que ter na vida de um cristão. Andar de alegria, né? Então, essa é a visão que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite, que essa aquisição paciente de virtude no decorrer de uma vida inteira, sendo, né, mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos de vida, eu estou comprometido com aquele processo, aquela busca de piedade junto com Deus ao longo dos anos. Tá bem. Posso falar? Quem tem... Sim, pode falar. Posso. Então, como o senhor falou aí, né, que a gente é privilegiados, né, porque Deus não falou para os anjos, não falou para ninguém, mas a gente sabe, né, a gente tem de graça para saber das verdades, das coisas boas, né, que Deus dá para a gente, né. E nem para os anjos ele falou essas coisas, e nós estamos sabendo de tantas coisas boas, né, que Deus dá para a gente, e a gente não aproveita, né. Muita gente não aproveita, né. Não sabe o valor que tem tudo isso, né? Que é seguir Jesus na vida, né? Exatamente. Tá bem, pessoal. Então, né, agradeço os comentários de todos, o parecer. Eu espero que, né, a próxima aula vai ser ainda, né, um desafio, mais informações, outras perspectivas que já incentivam a gente nessa caminho de descobrimento que estamos, né, propondo aqui no Instituto. Então, agradeço a todos, boa noite, e a gente se vê na quinta noite. Tá? Tchau. Até mais. Até mais. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, Estezinho.